Boa tarde. Deixe-me dizer em primeiro lugar que é uma grande honra esta entrevista que aceitou conceder para o Esquerda.net. O Dr. Tiago Fleming Botelho está neste momento à frente do Centro de Investigação sobre Doenças Neurodegenerativas da Universidade de Göttingen. Depois de ter feito doutoramento no MIT, um pós-doutoramento na Harvard School Center, depois de ter voltado para Portugal e trabalhado no Instituto de Medicina Molecular, e depois foi parar na Alemanha. Para os mais desavisados, o nome de Göttingen é capaz de não dizer muito. A mim, confesso que também não dizia muito, até que eu descobri que era uma universidade por onde passaram, entre estudantes, professores e investigadores, nada menos do que 44 prémios Nobel, que é algo realmente esmagador. Portanto, foi para a Alemanha em 2010, creio não estar enganado, está até hoje. Já vamos falar um pouco sobre essa mudança. Mas o que motivou esta entrevista foi um estudo recente, creio que coordenado por si, que diz respeito a um medicamento que existe há 60 anos, creio, que é um antibiótico já muito antigo, muito conhecido, e que em estudos, em ensaios in vitro e in vivo, demonstrou capacidades até surpreendentes em relação a uma possível detenção e até melhoria da doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença que, neste momento, não tem cura, nem tem uma droga qualquer medicamento que trave o desenvolvimento da doença. A medicação é apenas sintomática. Portanto, a medicação cuida dos sintomas, mas a doença continua a desenvolver-se sem que haja uma droga que a possa deter. E este ensaio apontou pela primeira vez para uma droga, esse medicamento, a doxiciclina, que poderia, eventualmente, se confirmarem estes primeiros ensaios bastante entusiasmantes, vir a ser uma solução pelo menos melhor do que as que existem até agora para a doença de Parkinson. Então, a primeira coisa que eu queria lhe perguntar é sobre este ensaio, o que é que ele mostra em relação, realmente os doentes de Parkinson podem ter alguma nova esperança em relação a melhorias, enfim. Sim. Queria que falasse sobre isso. Sim. Então, boa tarde, Luís. É um prazer para mim participar aqui nesta entrevista e partilhar um pouco daquilo que tem sido o nosso trabalho, a nossa contribuição nesta área que é tão importante, como explicou e muito bem, uma vez que não temos ainda o tipo de terapias que gostaríamos que existissem para ajudar os doentes e, obviamente, as suas famílias. A doença de Parkinson, como explicou, é uma doença progressiva, é uma doença para a qual hoje em dia existem então apenas esses tratamentos sintomáticos e que até funcionam muito bem na maioria dos doentes durante bastante tempo. Portanto, quando comparamos a doença de Parkinson com outras doenças neurodegenerativas, ela até está num patamar, se quisermos, melhor, porque temos algumas armas terapêuticas para tratar os sintomas. Mas, de facto, não sabemos ainda tratar as origens da doença. E é aí que tem incidido a investigação, o trabalho que temos feito aqui no meu grupo e que já tínhamos iniciado antes e em que eu já trabalho há mais de 20 anos. Apesar da doença de Parkinson ter sido descrita em 1817, ou seja, há mais de 200 anos,
nós ainda conhecemos pouco sobre a doença. Temos avançado muito, temos adquirido um conhecimento muito grande, mas conhecemos pouco sobre aquilo que são, de facto, as origens da doença, que nós no laboratório chamamos de os mecanismos moleculares que levam a todos os sintomas clínicos que os doentes experienciam. Então, neste estudo, o que nós fizemos foi pegar numa molécula, que é a doxiciclina, para a qual já havia alguma evidência de que poderia ter um papel relevante no contexto da doença de Parkinson, mas também noutras doenças neurodegenerativas, já chegamos lá, e testamos então esta molécula, este antibiótico, como explicou também, em modelos celulares e modelos animais, que são modelos e, portanto, tem todo um conjunto de limitações que não nos permite dizer que são ou que reproduzem tudo aquilo que são as características da doença de Parkinson. Mas, como modelos que são, procuram reproduzir alguns aspectos que nós sabemos que são relevantes no contexto da doença. E nestes testes laboratoriais que fizemos no meu grupo e em colaboração com outros colegas na França, na Argentina e no Brasil, que também se interessaram por utilizar esta molécula, nós percebemos que havia aqui um interesse comum, começamos a trabalhar em conjunto e pudemos então chegar mais longe. Juntos vamos mais longe. E vimos então estes efeitos que são, como também mencionou, são promissores e que nos dão aqui uma esperança. E esta esperança vem de onde? Bom, vem do facto de a doxiciclina ser um medicamento que já é usado com outras indicações e é um antibiótico. Portanto, tem aqui este papel que, por um lado, nos diz que já temos muita informação sobre a segurança e como esta molécula pode ser usada para tratar doenças humanas. Por outro lado, temos aqui um pequeno senão, é que é um antibiótico. E os antibióticos, como nós sabemos, não devem ser tomados com cuidado, porque podem levar a formas resistentes de infecções bacterianas que se vão adaptando ao facto de estarem a ser confrontadas com este tipo de moléculas e que podem tornar-se resistentes. E isso poderá despoltar depois um conjunto de situações que obviamente também não são desejáveis. Portanto, o que nós temos aqui é a esperança numa molécula que tem umas propriedades que nós estudamos e confirmamos e que nos abre agora perspectivas de poder desenvolver moléculas com estruturas semelhantes que possam ter propriedades idênticas, se possível melhores, e que de facto funcionem sem ter o risco de terem atividade antibiótica. Portanto, é aqui neste ponto que nós estamos. Há alguns estudos que têm sido feitos até já em humanos, em que são usadas doses de doxiciclina que estão abaixo daquilo que são as doses que se usam normalmente quando queremos usá-la como um antibiótico. E aqui isto é algo que, mais uma vez, tem algum interesse, porque se conseguimos evitar os problemas associados com possíveis infecções resistentes a este tipo de antibióticos, estamos a atingir um ponto importante no desenvolvimento desta molécula e, portanto, isso será interessante. Mas nós olhamos muito para esta molécula como um ponto de partida e não um ponto de chegada. Não é, obviamente, aquilo que as pessoas gostariam de ouvir hoje, mas eu sou positivo e acho que a mensagem que nós temos que passar é de que há muita investigação de qualidade a ser feita, há vários ensaios clínicos a decorrer, há esperança em moléculas novas como esta e outras moléculas que estão a ser desenvolvidas e, portanto, há que ter esperança no futuro, num futuro que esperamos que seja o mais próximo possível, porque estamos a dar passos importantes no sentido de compreender os mecanismos e de compreender como é que poderemos, então, intervir terapeuticamente.
por analogia com aquilo que se passa noutras áreas, nomeadamente na área do HIV, que é uma doença que há 20 anos era mortal e hoje em dia é uma doença crónica. Aquilo que nós pensamos atualmente que poderemos tentar vir a fazer no futuro é tratar a doença de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas com estratégias semelhantes, que passaram por utilizar cocktails de moléculas, conjuntos de moléculas que não tratam apenas um aspecto da doença, mas que tratam vários aspectos da doença ao mesmo tempo. E se conseguirmos diagnosticar, detectar a doença em fases cada vez mais precoces, podemos, se tivermos essas armas terapêuticas, então atrasar a progressão da doença e prolongar o bem-estar dos doentes durante o máximo de tempo possível, que é isso que pretendemos. Portanto, isto assim, numa ideia geral, é a ideia do estudo e é o ponto em que nós estamos. Mas podemos abordar agora questões mais específicas, se quiser, dependendo daquilo que achar interessante. Pronto, eu gostava de perguntar uma coisa que tem a ver com... Bom, eu acho que devo dizer a quem veja esta gravação, veja a transcrição da entrevista, que eu aqui tenho um duplo papel de jornalista, mas também de doente de Parkinson. E então, algumas das minhas motivações vão um pouco além da necessária objetividade do jornalista. Mas, revelando isso, que aliás uma parte das pessoas que me conhecem já sabem, há uma coisa que eu gostava de perguntar, que é: quando normalmente as pessoas são diagnosticadas com doença de Parkinson, isso acontece porque aparecem os tremores, depois de muita despistagem daqui e dali, e depois de um diagnóstico clínico que é bastante demorado, chega-se ao veredito da doença de Parkinson. Mas normalmente, quando nós somos diagnosticados, aquilo que nos dizem é que é um diagnóstico tardio, porque cerca de 80% das células produtoras de dopamina já morreram. Portanto, restam-nos 20% que, por outro lado, vão continuar a morrer, porque a doença continua a progredir, o que nos deixa sob uma angústia imensa, que é quanto tempo é que nós vamos poder ficar apenas sob o efeito da levodopa, que é a droga principal que todos nós tomamos. E neste ensaio foi encontrado não só capacidades da doxiciclina para deter o avanço da doença, como também deixa-me ver que eu não quero dizer coisas erradas, uma recuperação das funções dopaminérgicas. Isto quer dizer, então, que aparecem novas células de produtoras de dopamina? É isso que quer dizer? Porque se é isso, é uma coisa bombástica para os doentes de Parkinson. É uma pergunta excelente e de facto, os números que mencionou são aquilo que se estima que aconteça quando os doentes procuram um neurologista, não é? Procuram um neurologista no momento em que sentem os problemas motores, o tremor ou a rigidez muscular, não é? Portanto, esses são os sintomas que motivam a procura do neurologista. Mas sabemos que vários anos antes, porventura até décadas antes, o processo da doença já se iniciou. E durante esse processo de doença é aí que começam então a morrer os neurónios dopaminérgicos que estão envolvidos no controle do movimento voluntário que é afetado na doença de Parkinson. E estima-se de facto que a perda de neurónios seja massiva, atingindo porventura os 80%, naquela zona do cérebro que se chama substância negra, que é a zona do cérebro que tem os neurónios dopaminérgicos. Noutras zonas do cérebro não há morte neuronal conhecida, ou não haverá tanta, e este número, 80%, também é um número que se estima, não é um número que se verifica em todos os doentes,
não temos forma atualmente de estimar no momento do diagnóstico qual é a percentagem de perda daquele tipo de neurónios. Portanto, isto é algo que também é importante ter presente. Mas o que nos diz é, por um lado, que o nosso cérebro é muito resiliente, é capaz de aguentar uma perda grande de neurónios sem que os sintomas sejam excessivos. Porque se precisamos perder 80% e só sobram 20% para ter aqueles sintomas, quer dizer que 80% dos neurónios que foram sendo perdidos não levaram ainda a sintomas significativos que os doentes sintam. Por outro lado, diz-nos que estamos a diagnosticar a doença também tarde e que se conseguíssemos diagnosticá-la mais cedo, a chance de reter a função normal seria muito maior, porque se conseguirmos detectar a doença quando tiverem sido perdidos apenas 20% dos neurónios, sabemos que temos ainda uma margem grande que poderá ser prolongada, eventualmente, até ao momento em que os sintomas possam surgir. E isso dá-nos aqui uma esperança grande, porque sabemos que estamos a fazer também progressos a esse nível de poder diagnosticar a doença mais cedo. E, portanto, é aqui outra esperança, noutro aspecto, que não tem a ver necessariamente só com a terapia, mas com o diagnóstico, e isso é muito importante. No estudo em particular, para voltar à pergunta que colocou, nós o que fizemos foi utilizar um modelo que é um modelo animal, mas um animal muito simples, um animal muito diferente daquilo que é um ser humano, um animal que não tem um cérebro organizado como temos os seres humanos, mas que tem neurónios dopaminérgicos, porque é um animal que também se move e o movimento deste animal também depende da presença destes neurónios dopaminérgicos. O que aconteceu não foi ainda essa descoberta bombástica de que podemos promover a produção de mais neurónios dopaminérgicos. Neste modelo não foi isso que nós encontramos. Foi apenas a capacidade de reter a capacidade, a função dopaminérgica, porque sabemos que antes de os neurónios morrerem, começam a deixar de ser funcionais e começam a deixar de libertar a dopamina nos níveis que são normais. E, portanto, aqui falamos não necessariamente apenas de uma repovoação do cérebro por promover a produção de mais neurónios dopaminérgicos, mas sim no sentido de melhorar a função dos neurónios dopaminérgicos que ainda lá estão. Isso, no fundo, é a base também para as terapias que são usadas atualmente. A levodopa, os outros tratamentos dopaminérgicos, mesmo a cirurgia de estimulação cerebral profunda, aquilo que fazem é tirar partido daqueles neurónios que ainda lá estão, aqueles circuitos que ainda estão funcionais e tentar melhorar a sua função. Portanto, ainda assim é um resultado relevante e importante este de podermos tratar a um nível muito molecular, a um nível de detalhe muito aprofundado, alterações que estão a causar a disfunção neuronal que mais tarde poderão levar à perda, ou seja, à morte destes neurónios. Um estudo como estes, que envolve pessoas de diversos continentes, até demora quanto tempo? Até desde a busca a submissão do projeto, a busca de financiamento, os testes em si, até ao fim, quanto tempo demorou? Este tipo de trabalhos demora anos. Até chegarmos a este ponto, posso dizer que demoramos cerca de 3 anos. E isto a partir do momento em que pudemos começar a fazer as experiências. Se considerarmos o tempo que demora escrever o projeto, submeter o projeto às agências financiadoras, esperar pelos resultados, pelas decisões das agências, dar de facto início aos contratos que permitem começar a utilizar as verbas atribuídas para a investigação, estamos a falar
normalmente em prazos de 5 anos, porque esse processo de candidatura aos fundos, de aprovação, demora sempre 1 ano, 1 ano e meio, dependendo dos países, e aqui podemos beneficiar do facto de trabalhar em rede, trabalhar em colaboração com colegas de outros países em que já tinham coisas a correr ou puderam ir tendo coisas a correr enquanto nós estávamos a começar e depois nós continuar enquanto outros estavam a obter novos financiamentos. Portanto, essa é a vantagem também de trabalhar em equipa, trabalhar em colaboração com colegas de outros países, é partilhar a experiência, partilhar o conhecimento, no sentido de tentar acelerar o progresso, o avanço da ciência. E isto é algo que atualmente em Portugal estão candidaturas abertas, está um concurso aberto para projetos de financiamento de investigação, e são concursos que estão abertos agora, vão fechar agora proximamente, na próxima semana, e depois vamos estar muitos meses à espera dos resultados, porque há muitas candidaturas, os projetos têm que ser avaliados por peritos internacionais, depois há os atrasos normais que surgem e que acontecem sempre, a máquina precisa de funcionar no sentido de tomar as decisões de quais são os projetos mais promissores e que devem ser financiados, depois vêm as decisões e, infelizmente, sabemos que temos sempre uma taxa de aprovação de projetos que é muito inferior àquilo que seria necessário para que a ciência possa avançar a grande velocidade. E, portanto, é esta a situação que se vive na ciência. Isto não é um problema só de Portugal, é um problema geral, e com a situação que vivemos e com todas as limitações económicas que esta situação de pandemia tem trazido, obviamente que limita os orçamentos para a ciência, para a investigação, e isto acaba por ter um impacto na velocidade a que podemos avançar. Neste contexto, então, a resposta mais direta é que demoramos 3 anos, talvez 5 anos, se contarmos com os prazos de financiamento e as esperas, é o tempo que demora um trabalho deste género a dar estes frutos. Se já existe algum outro estudo que dê continuidade a este, em curso ou ainda estão? Não, já continuamos a trabalhar nisto, continuamos a tentar avançar neste conhecimento, passando para outros modelos animais. Temos outros estudos em colaboração também, em que utilizamos já outros animais que são mais próximos do ser humano. Utilizamos mamíferos, os chamados ratinhos de laboratório, que são modelos muito úteis também, apesar das limitações que ainda têm, porque não são seres humanos, mas que nos permitem já estudar os efeitos deste tipo de estratégias no contexto de um cérebro, de um organismo mais desenvolvido, e, portanto, esses estudos estão a decorrer e irão demorar algum tempo também até dar os frutos que nós esperamos, mas são estudos que estão a decorrer. Portanto, nós tentamos que não haja interrupções na investigação, embora isso por vezes possa acontecer quando os revisores entendem que a proposta que fizemos para um projeto pode não ser a mais adequada na sua opinião, porque isto é tudo baseado em opiniões, e, portanto, isso às vezes causa atrasos nos projetos. Neste caso, felizmente, temos outros estudos já a decorrer, portanto, esperamos que não haja aqui uns atrasos significativos. Bom, isso de facto é uma boa notícia. Agora, eu compreendo que a investigação de base, como aquela que este estudo faz, e certamente o que ele prossegue também faz, é fundamental para se entender os mecanismos. Isto é, para não progredir no escuro, para não dar passos em falso, que depois se transformem em retrocessos. Compreendo isso perfeitamente. Agora, por outro lado, e aqui entra a angústia dos tais 20% de neurónios que sobram, aquilo que eu sinto
meu caso particular e no caso de muitos amigos que têm esta doença, é que nós não temos muitos anos para esperar. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: não é possível, enquanto se faz a investigação de base, fazer testes clínicos com humanos? Sim, eu penso que se entendi a pergunta, é possível e felizmente há muitos ensaios clínicos já na fase clínica, né? Este estudo que nós publicamos em particular é aquilo que nós chamaríamos um estudo pré-clínico, porque ainda não envolvemos doentes, ainda não envolvemos seres humanos, e portanto é um estudo pré-clínico. Mas há vários estudos clínicos em curso. E aqui depois entram as comissões de ética, entra a vontade e a confiança dos clínicos em tentarem estratégias novas, que são estratégias de investigação, como esta, mas que partem do facto de se tratar de moléculas que já estão regulamentadas para outras utilizações, para outras indicações, e que aqui tem a vantagem de poder permitir ultrapassar algumas das etapas que seriam exigidas no contexto de ensaios clínicos, que são as fases da segurança, ou a fase da segurança, não é? Porque nós já sabemos que a doxiciclina é uma molécula que tem um determinado perfil de segurança, uma gama de concentrações em que é eficaz, e portanto temos já essa informação. E depois depende de se conseguir envolver grupos de doentes que permitam de facto tirar conclusões, porque a doença de Parkinson e qualquer doença de uma forma geral precisa de ser testada, ou as intervenções precisam de ser testadas em doentes e em indivíduos controlo, porque muitas vezes temos efeitos que parecem ser reais, mas que são apenas o que se chama o efeito placebo. E para isso é preciso desenhar o ensaio clínico de uma determinada forma, sob a pena de se tirarem conclusões e interpretações que não correspondem ao efeito real que as moléculas têm. E, portanto, quando entramos na fase clínica, entramos numa fase de complexidade muito maior, porque nós estamos a falar de animais de laboratório, de células, que nós conseguimos manter sob condições muito bem controladas, mas temos toda a diversidade e a variabilidade que é inerente ao ser humano, não é? E, portanto, são estudos que podem ser iniciados, que em muitos casos são iniciados, mas que têm que ser iniciados e que têm que ser feitos sob condições o mais controladas possível para podermos assegurar que a interpretação dos resultados é correta. E isso é algo que, no contexto que vivemos, mais uma vez, usando como exemplo, gerou muitas teorias da conspiração, muita dúvida. Como é que é possível fazer ensaios tão rápidos para uma vacina, para a Covid, quando normalmente sabemos que o processo de desenvolvimento de um medicamento demora 10, 12, 20 anos. Não é? Toda a gente ficou muito surpreendida. Só que o que essas pessoas que não conhecem este meio não se lembram é que a tecnologia que foi usada para produzir a vacina da Covid é uma tecnologia que já é usada há anos. E apesar de as vacinas de RNA serem vacinas com uma tecnologia que ainda não tinha sido usada em humanos, já sabíamos há muito tempo como é que funcionava, e portanto foi possível acelerar aqui uma série de fases nos ensaios clínicos que nos permitem ter segurança e confiança naquilo que são as vacinas que estão disponíveis neste momento. Neste caso, na doença de Parkinson, todos esses tratamentos em desenvolvimento, ou possíveis tratamentos que estão atualmente em desenvolvimento, têm que ser testados de uma forma muito cuidadosa. E depois temos outras limitações, não é? Temos o número de doentes que pode ser incluído nestes estudos. Nós sabemos que
não faz sentido, não podemos incluir todo o tipo de doentes de Parkinson, porque nós sabemos que muito provavelmente não existe uma doença de Parkinson, existem várias variantes da doença de Parkinson, e se nós pusermos toda a gente no mesmo grupo, provavelmente vamos ter resultados. Isso provavelmente já aconteceu em ensaios clínicos anteriores que talvez até pudessem ter funcionado, mas porque nós não sabíamos o suficiente sobre aquilo que são os mecanismos da doença, podemos ter criado grupos de doentes que não nos permitiram obter a resposta limpa quanto à eficácia de uma molécula. Portanto, entramos aqui num nível de complexidade muito grande e que só pode ser feito por especialistas. E aqui temos que incluir especialistas em farmacologia clínica que sabem, de facto, desenhar os ensaios clínicos no sentido de permitir que, no final do ensaio clínico, as respostas que se obtiverem sejam de confiança e que sejam significativas. Mas, em resumo, há muitos estudos já em fase clínica que estão a decorrer e que nos dão esperança de que, num futuro próximo, possamos ter novas armas terapêuticas para ajudar os doentes. Sim, porque a levodopa já é que todos os doentes de Parkinson tomam, ou quase todos. Uhum. Eu não poderia viver sem ela, mas já é uma droga muito antiga, não é? Sim, sim, é um tipo de terapia que já foi iniciada há várias décadas, na década de 60, e, portanto, temos muita informação sobre como é que os doentes reagem à levodopa. E tem sido alterada também a formulação da levodopa, as várias formulações têm sido alteradas no sentido de potenciar os seus efeitos, de prolongar o tempo que dura o efeito da levodopa, não só o efeito, mas a eficácia, porque sabemos que ao fim de X anos, e este número varia dependendo de cada doente, a levodopa vai deixando de funcionar tão bem porque a doença continua a progredir, mas sabemos hoje muito mais e isso permite-nos também, aos clínicos, otimizar a utilização da levodopa em doses que vão poder ajudar o doente durante mais tempo. É isso que se pretende e é isso que tem acontecido. E as várias formulações de levodopa e de outras moléculas, incluindo uma molécula que foi desenvolvida em Portugal pela farmacêutica Bial e que é um complemento à levodopa no tratamento de alguns dos sintomas da doença de Parkinson. Tudo isso são avanços tremendos e que têm acontecido em cima daquilo que é uma estratégia já com várias décadas, mas que hoje em dia está mais refinada. Temos melhores formas de utilizar a levodopa e esta ideia passa por reintroduzir no cérebro aquilo que falta, que é o neurotransmissor que se chama dopamina. Disse há pouco que falou há pouco fez uma comparação com os ensaios clínicos, a investigação do Parkinson e da Covid. Como foi possível chegar a vacinas anti-Covid com a rapidez com que foi. Claro que isso tem a ver com uma pandemia mundial, isso tem a ver com recursos financeiros. Há pouco estava-me a descrever as dificuldades que tem para avançar com os projetos. Imagino que nada disso aconteceu em relação às vacinas para deter a pandemia. Mas eu estava-me a lembrar de uma coisa que eu sempre achei curiosa, já agora é uma curiosidade minha. Um dos primeiros sintomas do Parkinson, que já foi até apontado como uma possibilidade para fazer um tratamento, fazer um diagnóstico precoce, é a perda do olfato, que é também uma característica
da doença da Covid, não é? As pessoas atingidas pela Covid, um dos sintomas que têm é a perda do olfato. Eu não sei se isto é uma coincidência ou não, mas já agora veio uma curiosidade. Sim, não, e é uma ótima pergunta, porque nós, inclusivamente, temos estado atentos à questão da Covid no contexto da doença de Parkinson. Temos pensado sobre possíveis ligações que ainda não são conhecidas, porque a Covid-19 é uma doença muito recente, não é? Portanto, ainda não há, apesar de afetar muita gente, não há ainda números muito claros sobre quais as consequências a médio e longo prazo da Covid. E, portanto, é muito interessante pensar naquilo que são sintomas comuns com a doença de Parkinson e com outras doenças. Neste caso, de facto, é uma característica comum às duas doenças, que é a perda do olfato, como sendo uma característica muito comum a quem tem Covid-19, embora seja uma perda de olfato reversível, não é? Normalmente as pessoas ao fim de algum tempo, mais ou menos tempo, depende dos casos, acabam por recuperar o olfato. Na doença de Parkinson há também uma perda do olfato, ou uma diminuição na capacidade olfativa que resulta do facto de que, à medida que a doença vai progredindo, há zonas do cérebro que são diferentes, que vão sendo afetadas. E são zonas que nos dizem que não são só os neurónios dopaminérgicos que são afetados, mas outras zonas do cérebro. E o olfato está muito relacionado com uma zona do cérebro que se chama o bulbo olfativo, que é onde se concentram os receptores que recebem os cheiros que nós, portanto, os sinais químicos que nós recebemos do ambiente e que entram pelo nariz e que vão ser processados depois no cérebro. Portanto, há aqui uma fase comum entre estas duas doenças que não sabemos se estão relacionadas de alguma forma, embora haja algumas ideias que são importantes também talvez falar, que nos dizem que de facto pode haver aqui alguma coisa em comum às duas doenças. Depois divergem, são doenças diferentes, mas há em dado momento zonas do cérebro que estão a ser afetadas nas duas doenças. Curioso isso. Voltando à doxiciclina, disse-me que um dos problemas é, por ser um antibiótico, ela poder ser tomada com muita frequência durante muito tempo, poder criar os efeitos adversos que todos os antibióticos têm. Mas disse também que seria possível que a doxiciclina fizesse efeito, nomeadamente estes efeitos que se viu em relação à doença de Parkinson, com doses baixas. Portanto, essas doses baixas não poderiam, de certa forma, evitar esse problema de criar resistências, que é comum aos antibióticos? Isso é uma esperança, de facto, que se estivermos em doses abaixo daquilo que são as doses que conferem atividade antibiótica, que possamos evitar esse problema. Mas lá está, tudo isso tem que ser testado, porque são ideias, não é? que nós temos e muita gente tem, mas que têm que ser comprovadas para evitar problemas, porque não queremos tratar a doença de Parkinson e depois gerar ou criar uma série de problemas que podem ser mais fatais, mais graves. Portanto, tudo isto requer um cuidado muito grande. E, portanto, mais uma vez, reforço a ideia, apesar de serem estudos promissores, temos que entender que não podemos saltar passos, não podemos saltar etapas e portanto, não podemos cair na demagogia que foi usada na Covid-19, quando pessoas com responsabilidade política vieram a recomendar a utilização por exemplo, da cloroquina, que é uma molécula que tem outras propriedades, e sem haver dados científicos suficientes e relevantes, vieram promover a utilização da cloroquina quando sabíamos já que a evidência científica era muito reduzida
e veio-se a comprovar que não tem efeito, não é? Portanto, aqui queremos ter cuidado também no sentido de ter a certeza daquilo que estamos a fazer. E isso só pode ser feito com um envolvimento dos colegas especialistas que estão habilitados a seguir os doentes e a acompanhá-los no sentido de avaliar os benefícios e os efeitos indesejáveis que qualquer molécula tem, porque infelizmente temos muito poucas moléculas que são limpas no sentido de afetarem ou terem apenas um efeito. São compostos químicos que normalmente têm o efeito que desejamos e depois têm outros efeitos indesejáveis que não conseguimos ainda evitar sempre. E portanto, é por isso que é preciso ter muito cuidado, embora haja esperança de que essas doses mais baixas possam ter o efeito que nós necessitamos e que se conseguirmos iniciar os tratamentos mais precocemente, podemos talvez prevenir ou atrasar o avanço da doença. Há uma... Quer dizer, esta não é a primeiro e possível tratamento baseado em medicamentos que já existem com outros fins e que se fizeram testes para ver se teriam efeito sobre a doença de Parkinson. Eu sei que já houve outros ensaios que eram extremamente promissores e que depois, quando chegaram, passaram todas as fases com os testes com mamíferos e tudo, e eram fantásticos. E depois, quando chegaram aos testes com humanos, fracassaram completamente. Eu já tive esperanças em outros medicamentos que depois a gente ficava entusiasmado, e depois deixava de ouvir falar neles. Qual é esse salto no escuro que, enfim, eu acho que não deveria ser, mas quem sou eu? Esse salto entre os testes com animais e os testes com humanos, que às vezes joga fora tanto trabalho feito porque não se comprova a eficácia. Bom, isso infelizmente, de facto, tem sido assim. Todos os ensaios que têm sido feitos com moléculas com potencial que nós chamamos neuroprotetor ou modificador da doença, falharam até agora, não só na doença de Parkinson, mas noutras destas doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, como a doença de Huntington, como a esclerose lateral amiotrófica. Temos muito poucos sucessos, para não dizer quase nenhum, infelizmente, a esse nível. E isso, há várias possíveis explicações para isso. Uma é que estamos a envolver os doentes nos ensaios clínicos numa fase que é já demasiado tardia e que precisamos de ser capazes de identificar os doentes numa fase mais precoce, em que há ainda mais neurónios funcionais, no sentido de tentar ter ainda algum efeito palpável. Bom, mas isto é apenas uma das possibilidades. Há outras possibilidades que às vezes nós somos mais resistentes a aceitar. E uma delas é que os modelos laboratoriais que utilizamos não sejam talvez tão bons quanto nós imaginamos. E por isso é que há estratégias que funcionam, como dizia, no laboratório, que têm efeitos muito promissores, mas que depois nos seres humanos não funcionam. E isto eu acho que nos diz que os modelos animais podem não ser tão bons quanto nós pensamos. E isto leva-nos a outra questão, que é o facto de nós termos ainda um conhecimento sobre as origens da doença que é limitado. E nós, cientistas, e aqui eu faço um meia-culpa, muitas vezes estamos muito apegados a certas ideias que nós achamos que são o caminho, mas sem ter a abertura para perceber que se calhar há vários caminhos e que se calhar não temos tanta evidência científica para suportar o seguir num determinado caminho e não noutro.
Nós, obviamente, fazemos o melhor que podemos e fazemos o melhor com a informação que temos. Mas aquilo que eu acho que acontece neste momento é que precisamos de investir ainda mais no estudo daquilo que são as origens do problema em todas estas doenças. E precisamos de, obviamente, continuar a investir nos ensaios clínicos, porque não devemos deixar de ter a esperança de que algumas destas moléculas ou destas estratégias possam funcionar, mas não podemos deixar de investir no estudo daquilo que são as origens dos problemas. E como dizia também, o volume de investimento que foi feito na Covid-19 foi um volume enorme, tremendo, continua a ser. E é uma doença que acaba por ter consequências muito graves. Matou até hoje mais de 16 mil pessoas em Portugal, é verdade, e cada vida que se perde é obviamente de lamentar, mas a doença de Parkinson afeta 18 mil pessoas em Portugal. Não é? E não tivemos nunca um nível de investimento, isto só para falar em Portugal, que se assemelhasse àquilo que é o investimento que já foi feito na Covid-19. Obviamente, todas as doenças puxam para o seu lado e todas elas têm que ser tratadas e temos que promover a investigação em todas elas. Mas isto só para dar aqui uma ideia da discrepância que existe ao nível do financiamento em doenças como a doença de Parkinson e outras doenças, quando comparadas com aquilo que já está a ser feito na Covid-19 ou aquilo que tem sido feito ao longo de muitos anos no cancro, por exemplo, são investimentos de ordens de grandeza incomparáveis. Podemos especular, porventura, se o investimento na doença de Parkinson tivesse a ordem da magnitude que tem tido na Covid-19 e que já tem tido noutras doenças, se calhar hoje em dia saberíamos mais ainda e teríamos algo já mais concreto para oferecer aos doentes. Por isso é que eu sou muito... eu puxo muito por este ponto, que é nós temos que falar dos problemas e temos exemplos vivos de pessoas que não se esconderam com a sua doença e o Luís está aqui a fazer o seu papel muito importante, mas temos pessoas a nível internacional que usaram o facto de terem a doença para criarem um movimento à sua volta, para criarem esta consciência de que precisamos de investir e de trabalhar juntos nestes problemas. E aqui refiro-me, toda a gente conhece a Fundação Michael J. Fox, que já nos tem apoiado e apoia muitos investigadores em todo o mundo, no sentido de nos permitir fazer avanços que não dependem só do investimento público na ciência, que acaba por ser sempre muito limitado. E precisamos, em Portugal, eu já tentei fazer isso e gostaria de continuar a tentar fazer isso, criar algo semelhante à Fundação Michael J. Fox, no sentido de aproveitarmos a boa vontade que existe, o interesse das pessoas, a generosidade daqueles que podem, no sentido de criar recursos para podermos financiar avanços mais rápidos nesta área que é tão importante e que afeta a vida das pessoas durante tantos anos. Porque a Covid, como falávamos, tem afetado um número muito grande de pessoas, tem infelizmente levado muitas pessoas, mas tem um tempo de duração curto. A doença de Parkinson dura 20, 30 anos, né? E são anos em que a vida das pessoas é muito afetada e, portanto, precisamos ter isso em atenção, precisamos de envolver os políticos, envolver as pessoas com responsabilidade e com capacidade financeira nestas grandes causas. E, por exemplo, confesso que há 2 anos, quando organizei o maior congresso na área da doença de Parkinson e Alzheimer, juntamente com outros colegas em Portugal, em Lisboa, confesso que fiquei muito triste quando não conseguimos ter o interesse do Presidente da República para estar presente, mas sabemos que quando
os desportistas têm sucesso, os desportistas portugueses têm sucesso, são sempre recebidos no Palácio de Belém. Neste caso, o congresso foi no Centro de Congressos de Lisboa e não tivemos a sorte de ter a presença das pessoas com responsabilidade que podem trazer o valor e o peso do seu reconhecimento também para estas causas. Portanto, penso que é algo que deve chamar a atenção das pessoas, porque são causas, se calhar, tão importantes ou mais do que uma vitória num campeonato mundial de algum tipo de desporto. Mas aqui é um à parte. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu li, uma das primeiras coisas que eu li quando me fui diagnosticado foi a autobiografia do Michael J. Fox, que foi inspiradora para mim. Foi inspiradora, até porque ele é muito sincero, ele cometeu muitos erros no início, teve uma fase de negação da doença, e isso ensinou-me a não cometer os mesmos erros e a assumir a doença desde logo e tentar falar sobre ela para levantar o muro de desconfiança e de discriminação que há sempre sobre doenças sobre as quais se conhece muito pouco e sobre as quais se fazem confusões enormes. Quanto mais falarmos disso, mais vamos ajudar a que se desenvolva a investigação sobre a doença. Pronto, eu não queria ocupar muito mais tempo, a entrevista já está bastante longa. Só queria fazer uma última pergunta, mais ao nível da sua trajetória. Viveu muito tempo nos Estados Unidos, onde fez o doutoramento e o pós-doutoramento. Claro que sempre manteve contato com Portugal, etc. Depois esteve no Instituto de Medicina Molecular, que é uma das coisas, dos institutos de ponta aqui em Portugal. Agora está em Gotinga. Como é que foi essa... Olha, de facto, foi algo que foi acontecendo, não foi planeado, principalmente a saída, a nova saída de Portugal, depois de ter voltado, foi algo que não estava planeado. Eu, quando voltei para Portugal em 2007, voltei com muita vontade de me instalar e de ficar em Portugal, e acabou por acontecer um convite da Universidade aqui de Göttingen, onde estou, um convite, daqueles convites irrecusáveis, né, para poder liderar um departamento, para poder estar num meio com muitos colegas que trabalham nesta área em que eu me dedico, e, portanto, foi daqueles convites que, na altura, ainda era muito novo, achei que, se calhar, surgia uma vez na vida e que era uma oportunidade de me permitir fazer ciência a um nível muito alto, e acabei por aceitar o desafio e voltei a sair. Mas de facto, já estou fora há muitos anos, tenho vontade de voltar, tenho vontade de tentar fazer coisas também em Portugal, e quem sabe um dia surgir a oportunidade, se voltarei, não é? Eu acho que na ciência, usando uma analogia do jogador de futebol, não é? Que um dia está num clube, depois surge um convite para ir para outro sítio, e vai. Aqui a única diferença é que não temos os mesmos milhões envolvidos, mas temos a esperança ou a ideia de que certos lugares nos permitem fazer coisas a um nível que nós gostaríamos, e às vezes acertamos, outras vezes erramos nas decisões. Neste momento eu posso ser que me sinto contente aqui, embora saiba, reconheça que o IMM em Portugal, como muitos outros institutos, o CEDOC, o I3S, muitas universidades, Aveiro, Minho, Algarve, são tudo lugares onde há muita gente com muita qualidade a fazer investigação. O meu caminho passou por voltar a sair, e espero que um dia possa passar por voltar a Portugal.
Ok. Muito obrigado, Tiago. Fico realmente muito grato por esta entrevista e pronto, não resta mais nada senão despedir-me. Mais uma vez, obrigado. Para mim foi uma honra.